Um homem eu nunca lhe há de vir, de alguma forma se materializou na tribuna. Ele não gritou. Não acenou. Uma fortuna desapareceu, e também a mulher que pretendia herdá-la. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião, Grady. Diga-me, de onde você vai participar hoje à noite? Seus comentários significam tudo. Vamos mergulhar no mistério. Há noites em Londres em que as luzes de gás parecem arder com uma excitação particular, como se também estivessem fofocando. Uma noite assim presidiu o leilão na Archer & Winn, a elegante sala de leilões perto da Hanover Square, onde metade da sociedade se reunia para trocar dinheiro por histórias que poderiam contar mais tarde durante o jantar. Joias, esboços de um famoso artista da Bloomsbury, uma caixa de rapé que um dia fora espirrada por um rei. Essas eram as ninharias que atraíam rostos sérios e figuras sussurradas. Eu tinha ido lá. Confesso, com apenas um zelo moderado pelos acontecimentos, embora não seja imune ao romantismo dos pertences alheios. Minha esposa havia sido detida em uma reunião de caridade. E eu, Capitão Hastings, me vi sentado em uma cadeira de brocado, cujo padrão lembrava o mapa de um país que eu gostaria muito de invadir. O ambiente tinha um cheiro agradável de cera de abelha e seda velha. Catálogos se abriam como leques. Diamantes eram discutidos em voz baixa que, em qualquer outro contexto, teriam sugerido traição. A atenção da sala se concentrou visivelmente em direção à tribuna, enquanto uma bandeja de veludo era trazida sob um vidro. Eu já havia lido jornais o suficiente para saber que o item, lote 46, era a sensação da noite. O colar vale, um rio de fogo fosco composto por 31 brilhantes graduados e um diamante em forma de gota, cujo tamanho convidava ao escândalo. Pertencera à senhorita Eveline Valley, a herdeira americana que escandalizara Park Lane ao morrer, de forma bastante dramática, 2 anos antes, no auge de seu triunfo. Afogamento, não foi? Disse uma senhora atrás de mim, com a avidez de uma pessoa que mantém um calendário cuidadoso das tragédias de outras pessoas. Costa da Cornualha, murmurou sua companheira. Ela estava no iate de Lanyon. A tempestade chegou, o corpo nunca se recuperou. Gratificante para os romancistas, angustiante para os advogados. Então tudo voltou à minha mente. As manchetes, as fotografias, as teorias um tanto cansativas. Eveline Valley fora uma espécie de cometa em Londres, pródiga, impetuosa, talvez não bonita, mas com um giro que fazia os planetas opacos balançarem. Eu a vira apenas uma vez no teatro e ficara impressionado principalmente com a maneira como ela fazia um diamante emprestado parecer um insulto pessoal para o resto de nós. Agora, o sócio sênior da Archer & Winn, rosado e imponente, deslizava para a peroração de sua apresentação. O colar, ele nos lembrou, foi colocado à venda como o acordo final da propriedade. Houve um pequeno e diplomático pigarrear em final, o que significava, suponho, que os advogados do Vale estavam profundamente cansados de correspondência sensacionalista. Lote 46, disse ele batendo no pódio. O colar do Vale. Abriremos com 50 mil. Ouviu-se um tossir de mãos levantadas na frente. Um contra-ataque vindo da esquerda. E então a subida calma e constante de números. Como se uma montanha estivesse sendo construída por números. A sala se apertou à medida que os licitantes se revelavam. Lord Atelcombe, frio como um ramo de hortelã. Madame Renaud, a negociante parisiense com olhos de água gelada. Um cavalheiro moreno, cujo punho continha o oceano. O ritmo tornou-se hipnótico. Um homem perto de mim respirava com tanta tensão que comecei a temer por sua saúde. 115, anunciou o leiloeiro com uma voz que poderia ter esculpido mármore. Eu vejo. E então ela entrou. Ela estava vestida de preto com muita simplicidade. Um preto que de alguma forma era diferente dos pretos do luto e do recato. Um preto que se impunha. Não usava chapéu, o que naquela assembleia lhe dava o glamour de um pequeno escândalo. Seu rosto estava pálido. A palidez de quem não dormiu. Embora eu não queira dizer-se de tristeza ou de vigília. Em torno de sua boca havia uma curva determinada que os adivinhos chamam de sinal e os médicos de músculo. Ela não se sentou. Não olhou ao redor para entender a impressão que causara. Caminhava para a frente, com um leve desnível nos passos, como se a terra fosse um pouco conveniente e ela tivesse aprendido a perdoá-la.
Havia um estranho silêncio na sala, não exatamente de reconhecimento, mas de expectativa, como quando uma carta inesperada é jogada e todos se perguntam quem a estivera jogando o tempo todo. O leiloeiro, que havia erguido o martelo para a queda, fez uma pausa e permitiu que suas sobrancelhas se arqueassem um pouco em pânico. A mulher, sem esperar permissão, foi direto ao palco e falou em uma voz americana, que não era alta e que, por isso, era ainda mais autoritária. "Você não pode vender esse colar", disse ela, "porque ele é meu. Suponho que existam certas frases anatomicamente concebidas para silenciar uma sala. Esta foi uma delas. O lenço em meus dedos tornou-se uma bandeira de rendição ao espanto. Ao meu redor, as pessoas viravam a cabeça como se estivessem sendo puxadas por um único fio. O leiloeiro recuperou as maneiras com admirável rapidez. "Senhora", começou, com uma cortesia reservada aos muito ricos ou aos muito litigiosos, "se a senhora pudesse ter a gentileza de..." Mas ela já havia apoiado a mão enluvada no vidro e olhava não para ele, mas para o colar, com muita firmeza, com o olhar longo e contido de alguém que encontra um retrato de si mesma. "Há uma falha", disse ela. "Uma pequena inclusão, como um grão de leite na 17ª pedra a partir do fecho. Meu pai sempre dizia que era possível identificar uma joia do vale pela sua modéstia. Ela precisava ter alguma pequena imperfeição para se manter humana. Ele chamava isso de honestidade. Este colar é honesto, e é meu. Espero que me perdoem o pensamento escandaloso que me veio à mente. Meu Deus", sussurrei para mim mesma, "é Eveline Vale." Eu já tinha visto a fotografia dela meia centena de vezes. A semelhança não era superficial, nem a insolência confiante com que ela reivindicava a atenção da sala. No entanto, havia algo alterado, alguma contradição nos olhos, uma introspecção como se tivessem visto não apenas tempestades, mas as causas das tempestades, e se afastassem de ambas com certo desprezo. "A senhorita Vale faleceu", declarou um homem do fundo, com a firmeza de quem paga o legista com seus honorários. A mulher se virou então, e algumas pessoas perto de mim suspiraram em uníssono, formando um pequeno coro. "Não tenho o hábito de contradizer estranhos", disse ela calmamente. "Mas neste ponto preciso ser firme. Não me cabe dizer até onde o temperamento inglês irá na direção da farsa antes de exigir um policial." Ainda não havíamos chegado ao estágio do policial. O leiloeiro murmurou para seu escrivão. Mensagens fugiram da sala como coelhos escandalizados. O sócio sênior da Archer & Wynne chegou com um sorriso que claramente fora usado para apaziguar tronos. "Senhora", disse ele, curvando-se, "se houver algum erro, ficaremos muito felizes em..." "Não há engano", disse a mulher. "Fui declarada morta porque era conveniente. Não é conveniente para mim." Naquele momento, uma figura ao meu lado se movia com uma economia e um capricho que eram quase uma reprimenda à agitação geral. Ele era meticuloso, tão impecavelmente abotoado quanto um teorema, e seus bigodes, aqueles bigodes célebres, pousavam sobre uma boca que podia ser tão gentil quanto a de um confessor e tão exigente quanto a de um juiz. Senti um alívio ridículo, como se um professor tivesse entrado na sala de aula e uma conta difícil ainda pudesse ser resolvida. "Meu caro Hastings", murmurou Hercule Poirot, "não se levante. O pescoço humano não foi feito para perguntas tão abruptas." "Poirot", exclamei. "Mas que diabos?" Ele me deu uma breve inclinação de cabeça, e então dirigiu a cena aquele olhar que muitas vezes pensei poderia ter desafiado a consciência de um santo e a vaidade de um pecador com igual sucesso. "É curioso", disse ele suavemente, "como a morte, que é indesejada em todos os lugares, nunca é tão incômoda quanto quando chega prematuramente, ou se recusa a chegar na hora certa. A alegação não passou sem contestação por aqueles com interesse financeiro em negá-la. Um advogado preciso e desconcertado apresentou documentos. Um primo mais corpulento e mais rubro do que qualquer primo deveria ser em público explodiu em exclamações. A dama de preto não aceitou nada disso. Ela não apresentou documentos. Apresentou fatos lançados de forma leviana, como um malabarista lança bolas, e sempre os pegando na ponta com um pequeno sorriso secreto. A frase sobre a inclusão reapareceu com uma exatidão que me impressionou. Ela se lembrou de um arranhão infantil no fecho, resultado de tentar forçar o colar
a ficar mais baixo em um vestido que o desaprovava. Ela mencionou, para espanto silencioso até mesmo do leiloeiro, o peso do diamante em gota com uma fração de grão. No entanto, disse o advogado, que se agarrou à palavra como a uma porta flutuante num mar em naufrágio. A senhorita Vale, Eveline Vale, foi declarada falecida por ordem do tribunal. Declarações, disse a mulher. São um conforto para os vivos e um incômodo para os mortos, senhora, aventurou-se o sócio sênior. Se pudermos adiar para uma consulta privada, você pode fazer o que quiser, disse ela, e bateu no vidro com um som baixo e decidido. Mas isso não vai a leilão. Isso não vai a leilão. Silêncio novamente, mas um silêncio diferente. O de exércitos se reagrupando. Foi nesse momento que as luzes, com a malícia peculiar da eletricidade, piscaram. Um murmúrio cortês percorreu a sala, seguido por uma risadinha nervosa. Como se todos estivéssemos determinados a ser modernos. As luzes se estabilizaram e naquele instante vi os olhos de Poirot se estreitarem por um instante. Ouviu-se um estalo como o estalar de um chicote. Uma mulher gritou. Não um gritinho educado, mas o objeto era genuíno, com bordas afiadas. O vidro sobre o colar se partiu em uma estrela. A bandeja foi sacudida. A sala se tornou por um instante um campo de batalha de cotoveladas. Alguém gritou para fechar as portas. Levantei-me, desobedecendo às instruções, e me vi empurrado para a frente pela onda. Era um caos sem dignidade. Poirot, por algum instinto de ordem que deve ser inato com sua mão, erguida como se estivesse regendo uma pequena orquestra, foi suficiente. Tranquilité, disse ele sem falar alto. Não salvamos as joias esmagando as pessoas. O que foi? Perguntei chegando ao lado dele sem fôlego e inútil. O pequeno estrondo, disse Poirot. Atenciosamente. O vidro fora atingido por uma bala do tamanho de uma ervilha, que jazia como uma impertinência entre os diamantes. Os seguranças eram rápidos, admiráveis e atrapalhavam. A mulher de preto não se mexera. Ela olhava para a caixa danificada com uma expressão neutra, quase de desprezo, como se o destino tivesse cometido um erro de estilo. Alguém se machucou? Gritou o leiloeiro, recuperando gradualmente a voz. Um aviso, disse alguém. Uma daquelas armas de pressão infernais. Brinquedos de menino. Veja bem, Hastings, murmurou Poirot. A morte envia seu cartão de visita de muitas maneiras. Às vezes, buffet, o teatral. Às vezes o mesquinho, o quase ridículo. Ele olhou para a pretendente ao nome da senhorita Vale. Mas é sempre pessoal. Um policial uniformizado finalmente apareceu. Um jovem sensato, cuja presença acalmava o ambiente como um gole de água fria. Ele começou a anotar nomes com uma seriedade que nos fez reavaliar um pouco nossas biografias. O colar com o vidro rachado e tudo foi levado embora por guardiões, cujas expressões sugeriam que prefeririam escoltar uma rainha viva. À medida que a multidão se dispersava e a atmosfera, incapaz de se tornar história, se acomodava à fofoca, a mulher de preto fez menção de ir embora. Poirot desceu para interceptá-la com uma cortesia tão precisa que não poderia ser confundida com intromissão. Madame, disse ele, permita-me apresentar-me. Hercule Poirot. Tenho alguma experiência em questões em que identidade e morte trocam de cartas e se metem em confusão. Ela o encarou com interesse. Já ouvi falar de você, disse ela. Em Nova York dizem que é possível encontrar uma consciência pesada sob a auréola de um santo. Nova York, disse Poirot, fazendo uma pequena reverência. Nem sempre foi boa com auréolas. Ela sorriu e por um breve segundo acreditei, absurdamente, romanticamente, que tinha visto a Eveline Vale das fotos, viva e triunfante. Se conseguir desembaraçar isto, Monsieur Poirot, poderá ficar com o colar como recompensa. Madame, disse Poirot gravemente, não aceito meu pagamento em diamantes. Apenas na satisfação das pequenas células cinzentas. E qual é o preço disso? Ela perguntou. A verdade, disse Poirot simplesmente. O policial, com uma tosse de desculpas, perguntou seu nome. Ela sustentou o olhar dele por um instante a mais, e quando ela falou, a sala pareceu inspirar. Eveline Vale. Ela disse. Os olhos de Poirot piscaram, não de surpresa, mas como um homem faria diante da confirmação de uma hipótese que espera estar errada. Ele inclinou a cabeça.
Encantado, mademoiselle, disse ele. Esperemos que a morte, tendo cometido um erro, não seja tão deselegante a ponto de tentar corrigi-lo esta noite. Mas a morte, receio, é uma visitante insistente. E antes que a noite terminasse, ela retornou, desta vez para garantir seu encontro. A polícia, em sua autoridade implacável, isolou a Archer & Wins em poucos minutos, expulsando os últimos curiosos da moda londrina. Poirot e eu, parados perto dos pilares de mármore, observamos a pequena procissão de testemunhas prestando depoimentos sob a luz intensa do lustre. A senhora que se autodenominava Eveline Vale mantinha-se afastada da confusão, com as mãos enluvadas entrelaçadas levemente à frente do corpo, a compostura inabalável. Sua presença parecia impor seu próprio silêncio, como se o próprio ruído hesitasse em se intrometer em sua calma. Os olhos de Poirot não a abandonaram por um instante. Mon ami, murmurou ele. Observou? Ela se mantém com a serenidade de quem conhece a peça, mas ainda não o final. É muito curioso. Ela é uma fraude, com certeza, eu disse. Uma fraude muito boa, mas ainda assim, mulheres mortas não aparecem em leilões. Poirot inclinou a cabeça ligeiramente. Talvez não, Hastings, mas é preciso ter cuidado. Muitas vezes, a história mais inacreditável é simplesmente a verdade com má educação. Ele endireitou uma dobra do punho imaculado. Venha, precisamos falar com ela. A polícia. Eles cometerão o erro de procurar impressões digitais e testemunhas. Em vez disso, procuraremos o motivo e a memória. O policial de plantão hesitou quando Poirot se aproximou, mas sua reputação abriu portas tão efetivamente quanto um mandado. Os olhos da mulher se ergueram quando nos aproximamos, e não pude evitar a sensação incômoda de que ela estava nos esperando. A senhorita me perdoará. Mademoiselle, disse Poirot, curvando-se levemente. A intrusão é a curiosidade de um velho que se deleita com os enigmas da vida e as impertinências da morte. Não tenho nada a esconder, respondeu ela calmamente. Você me encontrará no Carlton, registrada em meu próprio nome. Vim porque ouvi dizer que o colar seria vendido. Não esperava uma recepção tão dramática. A pequena bala, disse Poirot suavemente. Talvez não fosse apontada para você. Ou talvez fosse apenas para assustar. No entanto, ninguém leva uma arma dessas a um leilão a menos que tenha medo de que algo seja dito. Seu olhar se voltou, apenas ligeiramente, para o advogado do outro lado da sala, que enxugava a testa com um lenço trêmulo. Eles estavam tão ansiosos para resolver a questão da herança, disse ela. Ansiosos demais, talvez. Imagino que você ache que eu sou louca. Acho, disse Poirot, que a loucura raramente se lembra de tantos detalhes, e são os detalhes que nos dão a verdade. Você me permite visitá-lo amanhã? Se quiser, disse ela. Mas posso lhe dizer agora, eu não me afoguei. Saí porque descobri algo que me fez desejar ter feito isso. Os olhos de Poirot brilharam por um instante, mas ele apenas se curvou e a deixou ir. Ela se moveu pela multidão restante como um fantasma acostumado a assombrar companhias educadas. Enquanto ela desaparecia além das portas, Poirot se virou para mim com uma expressão que eu aprendera a reconhecer, o olhar de um homem cuja mente havia encontrado uma pista. Venha, Hastings. Precisamos falar com o primo, aquele cuja pele lembra o creme de lagosta. O primo, o Sr. Harold Valley Lanyon, nos recebeu em um canto do vestíbulo com a indignação de quem se sente moralmente ofendido. Que absurdo, Sr. Poirot. A mulher é uma impostora. Minha prima Eveline morreu na costa da Cornualha, e o inquérito foi bastante completo. Eu mesmo vi o naufrágio. Os tribunais decidiram. Seus bens foram liquidados, sua fortuna dividida de acordo com seu testamento. Qual será, monsieur? Perguntou Poirot quase gentilmente. Aquele que ela assinou antes da viagem. Os advogados podem confirmar. Há mais testamentos. Com que frequência? São como promessas sussurradas ao vento. Eles viajam, mudam de direção. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Você herdou ou não herdou de uma parte dos bens dela? Lanyon corou. Uma porção modesta. Dificilmente motivo para uma farsa. De fato, disse Poirot sorrindo levemente. Então o senhor não se oporá se eu perguntar sobre a natureza da viagem em si? O senhor a acompanhou, talvez? Não. Ela foi com aquele artista miserável, Julian Armitage. Ele se considerava um gênio. O iate era dele. E ele foi o último a vê-la viva.
Ele desapareceu no exterior depois disso. As sobrancelhas de Poirot se arquearam. Desaparecido? Que falta de consideração. Isso priva os jornais de suas conclusões. O primo bufou. Se me dá licença, já aguentei melodrama demais por uma noite. Ao se afastar, Poirot cruzou os braços com uma expressão pensativa. Veja bem, Hastings, de já os fios começam a se cruzar. Um artista, um afogamento, um testamento executado às pressas, e agora o retorno da própria mulher afogada. É a comédia dos erros encenada com a máscara da tragédia. Saímos do leilão sob a garoa pálida da meia-noite. Londres estava subjugada. As ruas brilhavam como teclas de piano sob as lâmpadas. Poirot chamou um táxi, com uma precisão que parecia se estender até as gotas de chuva. De dentro, tirou do bolso um pequeno envelope e o segurou delicadamente entre o polegar e o indicador. Observe, mon ami. Quando o vidro se estilhaçou, tomei a liberdade de recolher este fragmento. Veja, há uma leve mancha, não de poeira, mas de pólvora. Resíduos de um cartucho disparado de uma espingarda de pressão, sim, mas de uma fabricação peculiar. Alemã, eu acho. Não é fácil de encontrar desde a guerra. Fiquei olhando. Quer dizer que alguém veio armado com esse tipo de arma para atacá-la? Não atacar, disse Poirot suavemente. Impedir. Alguém queria impedir que uma verdade fosse dita. E quando a prevenção falha, mon cher Hastings, o que acontece? Assassinato, eu disse inquieto. Eu disse. Poirot inclinou a cabeça, como se a palavra fosse um eco que ele já ouvira. Exatamente. E ouça bem, Hastings, a cortina acaba de se levantar. Antes que ela caia, alguém se certificará de que a senhorita Eveline Vale não se esqueça mais de morrer. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta e silenciosa, como se a própria cidade prendesse a respiração. Poirot, imaculado como sempre, sentou-se à minha frente para o café da manhã, em nossos modestos quartos em Whitehaven Mansions, seu café intocado, sua mente distante. O jornal estava aberto à sua frente, e as letras pretas da manchete pareciam quase se curvar diante de sua concentração. Mulher misteriosa interrompe leilão. Afirma ser herdeira americana morta. Uma coluna menor especulava que o assunto logo seria provado como fraude. Os lábios de Poirot se contraíram, não exatamente de brincadeira. Eles zombam, Hastings, murmurou ele, dobrando o jornal com cuidado. Eles não entendem que o absurdo é apenas a verdade que aprendeu a dançar. Você ainda acredita que ela pode ser a verdadeira Eveline Vale? Eu perguntei. Parece inacreditável. Mas é incrível, disse ele. Mas aprendi, meu amigo, que a coisa mais incrível não é a falsidade, mas a verdade em que ninguém quer acreditar. Há uma diferença, veja bem, entre impossibilidade e inconveniência. Ele se levantou, ajeitou uma mancha inexistente na manga e acenou rapidamente em direção à janela. Vamos, Hastings. O Hotel Carlton aguarda. E Mademoiselle Vale não me parece uma mulher propensa a dormir até tarde, a menos que tenha motivos para temer acordar. O saguão do Carlton fervilhava de sussurros. Mesmo ali, os boatos haviam superado os fatos. O porteiro, quando questionado, confirmou que a senhorita Vale hesitou delicadamente antes de pronunciar o nome. Havia reservado uma suíte no terceiro andar. Poirot deixou seu cartão e logo fomos recebidos por uma discreta criada, cujo rosto revelava o cansaço de uma noite sem descanso. A sala de estar era elegante, escassamente mobiliada, daquele jeito deliberado que sugere dinheiro com bom gosto. Ou a ilusão dele. Eveline Vale estava parada na janela, sua silhueta nítida contra a luz cinzenta do dia. Ela se virou quando entramos, e não pude deixar de notar novamente a estranha mistura de fragilidade e equilíbrio que a dominava. Eu o esperava, Monsieur Poirot, disse ela baixinho. Imagino que tenha vindo para testar se sou de carne e osso ou de sombra. Poirot fez uma reverência. Vim apenas para ouvir, mademoiselle. A verdade, para que ela respire, precisa primeiro ser deixada falar. Ela deu um sorriso fraco, um sorriso cansado. Então eu vou te contar. 2 anos atrás, embarquei no iate de Julian Armitage para o que deveria ser uma viagem de 1 semana. Eu sabia que ele era volátil, talvez perigoso, mas pensei que conseguiria lidar com ele. Eu estava errada. Houve uma briga, violenta, estúpida. Ele me acusou de traição. Eu o acusei de pior. Naquela noite a tempestade se formou. Lembro-me das ondas como paredes,
do convés tremendo sob mim, e então nada além de água escura. Quando recuperei os sentidos, estava na praia, machucada, meio morta e sozinha. Caminhei até encontrar ajuda, mas quando tentei mandar um recado, descobri que minha morte já havia sido aceita como fato. Meu nome, minha fortuna, tudo se foi. A voz dela vacilou por um instante. Poirot a observou atentamente, seu olhar nunca cruel, apenas preciso. E você não voltou imediatamente? Eu não conseguia. Havia cartas, ameaças. Alguém queria que eu fosse embora. Pensei que se voltasse seria morto. Então fiquei em silêncio. Até o mês passado, quando soube que o colar do vale seria vendido. Era o presente do meu pai. A única coisa que ainda parecia minha. Decidi aparecer, reivindicá-lo, e talvez minha vida. Os dedos de Poirot bateram levemente. As ameaças. Você ainda as tem? Eu os destruí, disse ela. Achei que tinha parado de ter medo. Poirot assentiu lentamente. Coragem e loucura às vezes são primas, mademoiselle. Diga-me, esse Julian Armitage, a senhora não teve mais notícias dele? Não, ele desapareceu depois do inquérito. Disseram que ele foi para a Itália. Ah, disse Poirot suavemente. A Itália. O refúgio de muitos que cometeram um erro de temperamento ou de consciência. Seus olhos brilharam. E você tem amigos na Inglaterra? Família? Só Harold Lanyon, disse ela amarga. E ele não é meu amigo. Ele viu minha morte como uma conveniência. Ele sempre teve inveja. Meu pai confiou nele uma vez, mas eu sabia que não era. Poirot inclinou a cabeça. Viu, Hastings? O padrão de ciúme, dinheiro, desaparecimento, ele se tece como a renda de Bruges. É preciso ter cuidado para não puxar o fio errado. Antes que ele pudesse perguntar mais, houve uma batida discreta na porta. A camareira entrou pálida e trêmula. Com licença, senhorita, mas o gerente do hotel enviou isto. Foi deixado lá embaixo para a senhora. Eveline pegou o envelope com a testa franzida. Poirot se aproximou, observando suas mãos enquanto ela abria o lacre. Ela tirou uma única folha, com a expressão se contraindo enquanto lia. Sua voz, quando falou, era monótona. Diz, volte para o túmulo. Da próxima vez não haverá engano. Dei um pulo para a frente. Meu Deus, quem ousaria? Poirot ergueu um dedo, já estendendo a mão para o envelope. Não toque nele, Hastings. O papel é barato. A letra é disfarçada, a tinta é vulgar. Mas o perfume, isso, revela a mão de alguém que usa perfume estrangeiro. Um homem, creio eu, imitando refinamento. Ele olhou para Eveline. Não deve ficar aqui sozinha, mademoiselle. Quem escreve assim pretende não só assustar, mas acabar com a situação. Ela o encarou com firmeza. Então, para onde eu vou, Monsieur Poirot? Ele deu um pequeno sorriso sério. A segurança, espero, mas mais importante é a verdade. Até que ela seja descoberta. Não haverá segurança em lugar nenhum. Ao sairmos da suíte, Poirot parou no corredor, com a expressão se aguçando, como se sua mente tivesse captado um sussurro fraco demais para o meu. Observe, Hastings, o detalhe. Ainda havia gotas de chuva no envelope, embora tenha sido entregue do saguão. Alguém o trouxe de fora há poucos minutos. Nosso assassino ainda caminha entre os vivos. Ele se virou com a voz baixa e urgente. Precisamos encontrar esse Julian Armitage, vivo ou morto. Até lá, temo que a senhorita Eveline Vale em breve será as duas coisas. A chuva tinha se tornado uma garoa constante quando saímos do Carlton, do tipo que Londres produz com particular malícia, suave o suficiente para parecer inofensiva, mas persistente o suficiente para penetrar nos ossos. Poirot caminhava rapidamente sob seu guarda-chuva, com a expressão serena, mas os olhos calculistas daquele jeito preciso e introspectivo que eu conhecia bem. Chamamos um táxi, e enquanto nos acomodávamos na penumbra, fiz a pergunta que me incomodava desde que saímos da suíte da senhorita Vale. Você realmente acha que ela está em perigo, Poirot? Pode ser só uma farsa, uma brincadeira para assustá-la e impedi-la de recuperar sua fortuna. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, meu amigo. Esta carta não é obra de tolos. O medo, quando sincero, tem seu próprio perfume, e a senhorita Vale, ela o usa sem adornos. Ela espera a morte, não a decepção. Franzi a testa. Mas quem ganha com a morte dela? Seu primo, talvez. Harold Lanyon? Ah, Hastings, disse ele gentilmente. Você galopa à frente como um cavalo de cavalaria.
Não vamos correr antes de saber para onde o caminho leva. Há outros que se beneficiam. A artista, Julian Armitage, que desapareceu como fumaça após seu suposto afogamento. Pode haver criados, curadores, até mesmo estranhos cujas fortunas estavam ligadas ao seu silêncio. A pergunta que devemos fazer não é apenas quem lucra com sua morte, mas quem treme com sua ressurreição. Chegamos a Whitehaven Mansions e Poirot me conduziu para dentro, já absorto em pensamentos. Sentou-se à escrivaninha, com a chuva batendo nas vidraças, e tirou do bolso o pequeno fragmento de cartucho que havia recolhido na casa de leilões. Com um delicado cuidado, examinou-o através de uma lupa, o bigode se contraindo levemente enquanto murmurava para si mesmo: "É como eu pensava", disse ele finalmente. Ar comprimido. Fabricação alemã. E veja só, há uma leve mancha de graxa misturada com grafite. Essas armas são frequentemente usadas em efeitos teatrais para disparos silenciosos. Nosso suposto assassino não tem a mão de um soldado, mas de um artista. Alguém que prefere ilusão a barulho. Eu comecei. Armitage de novo. Poirot assentiu levemente, em sinal de aprovação. Talvez, mas paciência, mon ami. A sombra precisa se projetar na direção correta antes de revelar a forma que a projeta. Mais tarde, naquela tarde, chegou um bilhete do inspetor Japp, escrito com sua letra direta e enérgica. Solicitava a presença de Poirot na Scotland Yard. Japp havia sido designado para o incidente na Archer and Windsor. Em suas palavras, precisava de uma mente organizada antes que os jornais transformassem o caso em uma opereta. Saímos imediatamente. Japp nos cumprimentou com sua habitual mistura de admiração e irritação. "Bom dia, Poirot. Espero que você esteja metido nisso antes mesmo de terminarmos de varrer os cacos de vidro. Aquela mulher, essa senhorita Vale, metade de Londres a chama de fantasma, a outra metade de interesseira." Poirot inclinou a cabeça. "E você, meu amigo, como a chama?" Japp resmungou. "Eu a chamo de estorvo." Verificamos com o legista. A certidão de óbito oficial assinada e selada. O inquérito foi sólido. E, no entanto, lá está ela, andando por aí com a maior audácia. Isso faz o departamento parecer ridículo. Poirot deu um leve sorriso. "Mon cher Japp, ela não gosta de ser contrariada pelos fatos. Mas talvez os fatos ainda não estejam completos. Japp jogou uma pasta sobre a mesa. "Aqui. Aquele artista Armitage deixou a Inglaterra 2 dias depois do naufrágio do iate. Não manteve endereço fixo, mas apareceu mais tarde em Florença. Fez alguns retratos, viveu bem e desapareceu novamente há 6 meses. Dizem que ele foi para Paris. Os moradores locais achavam que ele estava envolvido em algo suspeito. Jogo. Talvez pior." Poirot virou as páginas, seu olhar pousando em uma fotografia desbotada. Um homem magro, de olhos intensos e a expressão levemente zombeteira de alguém que nunca se surpreendera com a vida. "Veja bem, Hastings", murmurou. "Aqui está o rosto de alguém que brinca com a emoção como outro brincaria com o barro. Ele a molda, a remodela, até a verdade perca o contorno." Japp recostou-se. Se ela for mesmo Eveline Vale, ele tem todos os motivos para se manter escondido. Mas se ela for falsa, talvez ele a esteja ajudando. De qualquer forma, tem um homem de olho nela no Carlton. Poirot assentiu em aprovação. "Excelente! E diga ao seu homem para vigiar também aqueles que a vigiam. O assassino é sempre educado o suficiente para voltar ao trabalho." Saímos do iard ao anoitecer. A chuva havia cessado, mas as ruas brilhavam sombriamente sob as luzes, como um palco aguardando o próximo ato. Poirot permaneceu estranhamente silencioso, até chegarmos à esquina perto de Piccadilly. Então parou abruptamente. "Você sente o cheiro, Hastings?" disse ele suavemente. "Aquele leve perfume de jasmim, muito característico, muito raro." Cheirei, incerta. "Perfume? Não sinto cheiro de nada." "Permanece", murmurou ele, estreitando os olhos. "O mesmo cheiro que se apegou à carta deixada para a senhorita Vale. Alguém nos segue. Ou talvez," e aqui sua voz baixou para um sussurro, "alguém nos siga, dela." E ficamos no meio do palco sem perceber que a peça começou. Um táxi passou chacoalhando, a luz iluminando uma figura na calçada oposta, alta, com um chapéu puxado para baixo e um cachecol puxado para cima. O olhar de Poirot se aguçou. "Ali, está vendo?"
O homem do sobretudo cinza. Já o observei 2 vezes. No hotel no Yard, sempre à distância. Antes que eu pudesse responder, a figura virou bruscamente por uma rua lateral e desapareceu na névoa. Poirot não fez menção de persegui-lo. Em vez disso, sorriu levemente com os olhos brilhando de cálculo. Deixe-o correr, Hastings. Quando chegar a hora, ele correrá mais uma vez. E dessa vez será para sua própria ruína. Por enquanto, precisamos visitar nosso amigo Harold Lanyon novamente. Tenho a sensação de que esta noite sua consciência estará menos tranquila do que suas contas. A casa de Harold Lanyon ficava na extremidade oeste de Kensington, uma residência sólida e respeitável, cujos tijolos pareciam protestar contra o escândalo como uma vulgaridade reservada a outras famílias. No entanto, por trás da aldrava de latão polido e das cortinas de renda imaculadas, havia um certo desconforto. O mordomo que nos recebeu traiu-o com um leve tremor nas mãos, enquanto nos conduzia à biblioteca. Uma sala de mogno pesado e com o leve e rançoso odor de tabaco fumado em agitação. O Sr. Lanyon apareceu momentos depois, com a pele tão corada como sempre, mas os olhos inquietos. Ele nos cumprimentou com uma cordialidade forçada, que rachou como gelo fino. Monsieur Poirot, disse ele, não consigo imaginar que outras perguntas possam surgir. Certamente essa bobagem já foi longe demais. Poirot sorriu com aquela suavidade que sempre significava perigo para os incautos. Ai, monsieur, é justamente quando se acredita que um mistério terminou que ele começa a falar mais claramente. Desejo apenas me certificar de que os negócios de sua falecida prima, se ela era de fato sua prima, estavam em ordem antes de sua suposta morte. Lanyon se remexeu na cadeira. Tudo foi tratado pelos advogados Fenton & Rowe. Você pode perguntar a ele se quiser. Eu não tive nenhuma participação nisso, exceto como beneficiário. Ah, disse Poirot suavemente. Um papel modesto, acho que você disse ontem. Lanyon apertou o maxilar. Um mero legado. Um fundo, na verdade. 5.000 libras por ano. Sim, a renda de um homem honesto, disse Poirot afavelmente. E o colar, a herança do vale. Nunca esteve em sua posse? Certamente que não. Lanyon retrucou. Isso foi imputado ao patrimônio pessoal dela. Deveria ter sido liquidado anos atrás. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. No entanto, a senhora que afirma ser a senhorita Vale me disse que escreveu aos curadores antes de retornar, apenas para descobrir que suas cartas não foram respondidas. Lanyon deu uma risada curta e entrecortada. Absurdo. Se ela realmente é Eveline, ela deveria provar. Ninguém poderia desaparecer por 2 anos e esperar que a palavra dela fosse suficiente. Ah, mas o colar em si pode provar, disse Poirot calmamente. A falha na 17ª pedra. Ela a descreveu perfeitamente. Por um instante, a compostura do homem se perdeu. Seus dedos apertaram o braço da cadeira, até os nós dos dedos brilharem brancos. Então ele se forçou a dar de ombros. Qualquer um poderia ter lido essa descrição nas notas do leilão. Não, monsieur, disse Poirot levantando-se. Não estava escrito lá. Mas o senhor sabia, não é? Sabia porque tinha visto o colar muito antes do leilão. A boca de Lanyon abriu, fechou novamente e então se fechou numa linha sombria. O senhor está insinuando algo. Estou avisando, não vou me deixar intimidar por melodrama estrangeiro. A expressão de Poirot não mudou, mas seus olhos brilhavam. Melodrama. Talvez. Mas é curioso, n'est-ce pas, que o colar que supostamente estava guardado no cofre do advogado não estivesse lá quando foi catalogado para venda. Os papéis da transferência foram assinados por alguém usando a sua letra. Pela primeira vez a cor de Lanyon desapareceu. Ele se levantou abruptamente. Acho que devo pedir que se retire, Monsieur Poirot. Não serei interrogado em minha própria casa. Poirot inclinou a cabeça. Mas é claro, só me intrometo onde o mistério me convida. Mais uma coisa. Ontem à noite, quando saímos do Carlton, fomos seguidos por um homem de sobretudo cinza. Por acaso você não conhece alguém com essa descrição? A pergunta foi feita em voz baixa, quase sem graça, mas atingiu o alvo. A mão de Lanyon congelou na maçaneta. Não, gaguejou. Não faço ideia de quem seja. O olhar de Poirot permaneceu nele por mais um instante. Então ele se curvou e se deixou levar para fora. Assim que chegamos novamente à rua enevoada,
Não consegui mais me conter. Poirot, ele estava mentindo, qualquer idiota perceberia. Por que você não o confrontou diretamente? Poirot ajustou as luvas delicadamente. Porque, mon ami, quando um homem mente tão desajeitadamente, é sinal de que ele ainda não decidiu se luta ou foge. Empurrá-lo seria escolher o caminho por ele. Não. É melhor deixá-lo lutar contra o próprio medo. O medo é o melhor servo da verdade. Começamos a caminhar em direção ao ponto de táxi, mas mal havíamos andado 50 metros quando Poirot parou de repente, com a cabeça inclinada. De algum lugar na rua, veio o eco distante de passos apressados. Nos viramos e vimos, por um instante, o brilho de um sobretudo cinza desaparecendo em um estábulo estreito. Os olhos de Poirot se aguçaram. Voilà, disse ele suavemente. Nossa sombra de novo. Rápido, Hastings! Perseguimo-lo, com os paralelepípedos escorregadios sob nossos pés. A figura disparou entre duas carruagens e desapareceu em um pátio. Quando chegamos, o lugar estava vazio, exceto por um leve aroma, o mesmo aroma de jasmim que Poirot já havia notado antes, e um pedaço de papel dobrado preso a um poste de madeira. Poirot o soltou com cuidado, franzindo a testa enquanto lia. Continha apenas 3 palavras: tarde demais outra vez. Ele olhou para o objeto por um longo momento e então o guardou no bolso. Precisamos voltar para o Carlton imediatamente, disse ele gravemente. Algo me diz que a senhorita Vale se lembrou de muita coisa, ou que alguém garantiu que ela nunca mais se lembre. Chegamos ao hotel em 15 minutos. O saguão estava silencioso, silencioso demais, e o recepcionista, que reconheceu Poirot, empalideceu. O senhor a perdeu por pouco, gaguejou. Senhorita Vale, ela saiu há menos de 10 minutos. Um cavalheiro veio buscá-la. Disse que o senhor o havia enviado. A voz de Poirot era calma, mas a calma de um homem que já viu a linha da tragédia traçada com antecedência. Descreva-o, por favor. Alto, disse o balconista. Casaco cinza, sotaque estrangeiro, italiano, talvez. Os olhos de Poirot se fecharam brevemente. Mon Dieu, sussurrou. O artista retorna para completar seu retrato. Ele se virou bruscamente para mim com a voz baixa, mas carregada de urgência. Hastings, precisamos encontrar Julian Armitage antes que a noite acabe, ou haverá outro. Cadáver para Londres fofocar pela manhã. Saímos do Carlton com o eco daquele fragmento enigmático, ainda ressoando nos corredores, vazios atrás de nós. A expressão de Poirot era inescrutável, mas seus passos tinham aquela precisão familiar, como se cada passo calculasse o movimento de 1000 peças invisíveis. Eu o segui, lutando para acompanhar o ritmo tanto física quanto mentalmente. Meus pensamentos eram uma confusão caótica de Eveline Vale, Harold Lanyon e a figura fantasmagórica de Julian Armitage. A noite se acomodava em seu manto de veludo, e os postes de luz brilhavam como se também fossem cúmplices do suspense. Poirot chamou um táxi e deu instruções em seu francês-inglês conciso. Preciso, como sempre. Vamos para o cais, disse ele. Lá, Hastings, é comum encontrarmos pessoas que preferem desaparecer na água a responder com uma palavra. Um artista acostumado a entradas dramáticas pode preferir um barco como palco. Reprimi um gemido. Nas docas, Poirot? A esta hora? Você tem noção de que o criminoso já deve ter ido embora. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas o criminoso raramente vai embora completamente. O medo é uma corda, mon ami. E aqueles que temem e aqueles que perseguem estão ligados por ela. O cheiro do medo é como perfume para as pequenas células cinzentas. O táxi serpenteava pelas ruas escorregadias e, à medida que nos aproximávamos do Tâmisa, a neblina se tornava mais densa, espiralando como fumaça saindo de chaminés invisíveis. As docas eram um labirinto de armazéns, guindastes e barris espalhados, com uma lanterna ocasional tremeluzindo contra a superfície negra da água. Poirot ordenou ao motorista que parasse e descemos, nossos passos abafados pelas tábuas molhadas. Observe, Hastings, sussurrou Poirot, apontando para uma série de pegadas fracas que levavam a um pequeno cais de desembarque. As pegadas eram recentes, as bordas suaves, mas a direção era clara. Levavam a um iate atracado, modesto, porém elegante, com o casco balançando suavemente ao sabor da correnteza.
O aroma do perfume, acrescentou aspirando o ar delicadamente, se intensificou. Alguém está a bordo aguardando nossa chegada, ou nos desafiando a segui-lo. Aproximamo-nos cautelosamente. Pude ver uma figura movendo-se pelo convés, curvada sobre o que parecia ser uma lona sob uma lona. Poirot diminuiu o passo, agachando-se ligeiramente, o olhar medindo cada sombra. Então, sem aviso, a figura se endireitou, revelando as feições inconfundíveis de Julian Armitage. Seus olhos estavam arregalados, quase selvagens, mas sua postura era desafiadora. Ah, Monsieur Poirot, disse ele, com seu inglês carregado de sotaque e conciso, e o senhor traz consigo a polícia da intuição, presumo. Ou será apenas a curiosidade de um velho que não consegue resistir à loucura humana? Armitage, disse Poirot suavemente, ou melhor, Monsieur le Fugitif. O senhor deixou a Inglaterra acreditando que escaparia das consequências. No entanto, as consequências têm um pé paciente, não é? Armitage cerrou os dentes. Você fala por enigmas. Se pensa em me prender, está enganado. Não tenho intenções com a dama em questão. Já segui em frente. Os olhos de Poirot se estreitaram imperceptivelmente. Ah, mas o senhor não seguiu em frente. Não se pode escapar do passado quando ele é carregado pelo medo de outra pessoa. Diga-me, monsieur, por que enviar um homem com uma carta para assustá-la? Por que as ameaças? A expressão de Armitage vacilou. Uma imperfeição, quase imperceptível, mas o olhar de Poirot a captou imediatamente. Ele desviou o olhar por um instante e então nos encarou com seus olhos de aço. Eu não fiz isso. Você me enganou. Será que sim? Perguntou Poirot gentilmente. Vejamos. O fragmento do cartucho, o resíduo de pólvora, a caligrafia disfarçada, o perfume, todos os detalhes, n'est-ce pas? E, no entanto, você, um artista, é especialista em sutilezas. Quem mais, pergunto, tem a mesma perícia em enganar a percepção? Quem mais poderia brincar com o medo como você brinca com a tinta? A mão de Armitage tremeu. E se eu fizesse isso? E daí? Ela é uma mulher adulta. Voltou à vida com direito à sua herança. Por que ameaçá-la se eu estou destituído? Poirot deu um leve sorriso aproximando-se. Porque, mon ami, a remoção é um luxo reservado para aqueles que não podem ser vistos. Você visto, mas escondido, enviou o aviso para proteger ou manipular? O homem hesitou. O leve farfalhar do rio contra o casco, o grito distante das gaivotas e a neblina pressionando a proa do iate faziam a noite parecer suspensa. A compostura de Armitage vacilou, e os olhos de Poirot, brilhantes e inabaláveis, captaram o menor tremor de seus dedos. Eu só queria testar a coragem dela, disse ele finalmente, com a voz despida do seu tom habitual, para ver se ela voltaria depois de 2 anos. Não tive a intenção de fazer mal a ela. Ela é mais forte do que eu esperava. Poirot assentiu lentamente, o bigode se contraindo. Coragem, sim. Mas coragem pode convidar ao perigo. E outra pessoa, alguém paciente e invejoso, talvez familiarizado com a herança dela, pode tirar vantagem. Você precisa confessar, ou permanecerá uma sombra que esconde outra sombra. Os olhos de Armitage dispararam em direção ao Tâmisa, depois voltaram para nós. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Vocês ainda não os encontraram. O perigo, o primo dela, Harold Lanyon, é mais implacável do que eu. Eu a avisei uma vez. Ela não me deu ouvidos. A expressão de Poirot mudou sutilmente, as engrenagens de seu raciocínio girando audivelmente na noite silenciosa. Ah, murmurou ele. Então temos um fio condutor tecido de inveja e ganância. Mon Dieu! O palco é maior do que eu esperava. Hastings, precisamos retornar à senhorita Vale imediatamente. Lanyon já está se movendo. E sua paciência, diferente da nossa, é igualada por sua audácia. Armitage olhou para nós, com tensão evidente, mas havia um alívio relutante em seu tom. Se quer evitar um desastre, Monsieur Poirot, vá rápido. Antes que seja tarde demais. Os olhos de Poirot brilharam com aquela autoridade silenciosa que aprendi a respeitar e, confesso, a temer. Vamos, disse ele. E desta vez, Hastings, as pequenas células cinzentas precisam agir mais rápido que as sombras. Deixamos o iate para trás, a neblina engolindo seus contornos, e seguimos pelas ruas escuras em direção ao Carlton. Cada passo parecia pesado, como se a própria cidade conspirasse com a noite para esconder a verdade,
até o exato instante em que ela estivesse pronta para atacar. E eu sabia, com uma certeza inquietante, que o próximo confronto não seria apenas um teste de intelecto, mas uma questão de vida ou morte. Chegamos ao Carlton em quase silêncio, a neblina se adensando numa cortina branca que pressionava a cidade como uma mão sufocante. A expressão de Poirot era de intenso cálculo, seus olhos traçando linhas invisíveis entre as sombras dos postes de luz e as silhuetas das vitrines fechadas. Hastings murmurou. Observe. O medo deixa um rastro, sutil mas insistente. E a noite é a tela perfeita para quem quiser pintar com ele. A senhorita Vale retornou, sim, mas não por muito tempo. Alguém já está em sua órbita. O recepcionista nos recebeu com uma mistura de alívio e apreensão. A senhorita Vale está em sua suíte, Monsieur Poirot, mas ela não solicitou visitas até que fosse instruído o contrário. Eu pensei que o senhor gostaria de ser avisado imediatamente se alguém chegasse. Poirot inclinou a cabeça. Merci, você se saiu bem. E agora, Hastings, subimos. Esteja pronto, pois o teatro está prestes a ficar perigoso. No terceiro andar, o corredor estava deserto. Até a empregada que nos atendera ontem parecia ausente, deixando apenas o leve aroma de jasmim da noite anterior. A mão de Poirot estava na maçaneta, quando uma sombra tremulou no corredor, vinda do outro lado. Ele parou, levou um dedo aos lábios e gesticulou para que eu permanecesse imóvel. Uma figura emergiu, cautelosa e ponderada. Reconheci-o imediatamente, Harold Lanyon. Ele congelou quando nossos olhares se encontraram, e por um instante a tensão foi palpável, como se o próprio ar esperasse um confronto. Poirot deu um passo à frente, calmo, mas inflexível. Ah, senhor, disse ele suavemente. Temia que pudéssemos nos cruzar antes que a cortina da noite caísse. Lanyon torceu a boca, mas se forçou a sorrir. Poirot, eu não esperava companhia. Imagino que você tenha estado ocupado, disse Poirot com a voz gentil, porém incisiva. Tão ocupado, talvez, que entregou uma mensagem à senhorita Vale sem deixar suas impressões digitais? O sorriso de Lanyon vacilou. Eu não entendi o que você quer dizer. Os olhos de Poirot, afiados e firmes, fixaram-se nele. A carta que ela recebeu ontem. O aviso: volte para o túmulo. Da próxima vez não haverá engano. Chegou de alguém andando pelas ruas, monsieur. Só alguém que conhece seus movimentos, sua agenda, seus hábitos, poderia tê-la enviado com tanta precisão. E, no entanto, o senhor estava perto do Carlton naquela noite, não é mesmo? A compostura do homem vacilou. Eu posso ter estado na área, mas não enviei nada. Poirot deu um sorriso fraco, os cantos da boca se contraindo como o pincel de um pintor refinando uma linha. Ah, monsieur, a verdade é uma coisa teimosa. O senhor enviou a carta para assustá-la, sim, para impedi-la de reivindicar o que o senhor sentia, que nunca deveria retornar. Mas o medo é uma ferramenta traiçoeira. Muitas vezes revela mais do que esconde. Lanyon cerrou os punhos, respirando superficialmente. E daí? Que provas você tem? Poirot gesticulou sutilmente em direção ao corredor. Suas pegadas, traçadas desde o táxi em que entrou depois de sair da suíte da senhorita Vale, levam a uma rua lateral próxima, onde o mesmo leve aroma de jasmim paira. Os pequenos sinais, as marcas de pressão na maçaneta, a inclinação do envelope deixado para ela, contam uma história. Uma história que começa e termina com você. Lanyon perdeu a cor e deu um passo para trás, como se estivesse se retirando de um tribunal invisível. Isso é um absurdo, disse ele com a voz trêmula. Sou o primo dela. Só queria garantir que ela não perturbasse sua herança. Certamente você entende. Certamente você entende. Certamente... Mon Dieu, disse Poirot suavemente, quase com pena. Há uma diferença entre proteção e posse. O senhor queria assustá-la e fazê-la calar-se, porque cobiçava o que era dela pelo sangue, não é? Esse é o começo da sua história. Mas agora, monsieur, há mais em jogo. Um homem chamado Armitage a alertou certa vez. O senhor, em sua inveja, ignorou. O senhor achou a ameaça apenas teatral, mas subestimou a coragem de uma mulher que voltou dos mortos. Lanyon balançou a cabeça violentamente. Eu não fiz nada. Ela interpretou mal. O dedo de Poirot bateu levemente no peito. Ah, mas eu vejo a verdade. Você agiu indiretamente por sugestão e medo, deixando o ato físico ao acaso, o cartucho no leilão, a sombra observando-a.
Tudo isso faz parte do seu teatro. No entanto, todo teatro tem um final. E esta noite, Hastings, veremos o ato final. Ela saberá e você responderá. Naquele instante, ouviu-se um leve farfalhar vindo da porta da suíte, seguido pelo clique de uma fechadura se abrindo. Os olhos de Poirot se estreitaram. Hastings, ela voltou para o quarto. Monsieur Lannion, o senhor precisa entender. Isto não é mais uma negociação. O palco está montado e a plateia se reuniu. Não há como escapar agora nem da verdade, nem das consequências da inveja. O rosto do homem empalideceu, e por um momento pensei que ele fosse fugir. Poirot, no entanto, deu um passo à frente, implacável, e gesticulou em direção à suíte. Mademoiselle Vale, chamou suavemente. Posso acompanhá-la? Eveline emergiu da porta, com seu vestido preto esvoaçante e o olhar afiado como uma lâmina. Ela parou observando o quadro. Poirot, Lannion e eu. Por um instante, o silêncio pairou como se a própria noite aguardasse seu sinal. Então ela deu um passo lento e deliberado à frente. Eu sei de tudo agora, disse ela com a voz firme, porém baixa, ressoando com autoridade. E não tenho mais medo. Monsieur Lannion, seus jogos terminam esta noite. Poirot inclinou a cabeça, satisfeito. Ah, Hastings, observe. As pequenas células cinzentas estão no auge quando a paciência, a coragem e o intelecto convergem. Agora, mon ami, aguardamos a confissão, falada ou revelada pelas circunstâncias. O ato final começa. A neblina pressionava as janelas. As lâmpadas tremeluziam e a sala parecia encolher até o espaço entre os três. Justiça, astúcia e revelação à beira da colisão. O olhar de Eveline percorreu Lannion, firme e inabalável, e a mudança no homem foi imediata. O rubor de raiva desapareceu de seu rosto, substituído por uma palidez de descrença e inquietação. Ele abriu a boca, como se fosse protestar, mas nenhuma palavra saiu. Poirot, de pé ligeiramente à sua esquerda, permitiu que o silêncio se prolongasse, sabendo instintivamente que o medo por si só poderia ser um interrogatório muito mais eficaz do que qualquer acusação. Foi você, disse Eveline por fim, com a voz calma mas resoluta, quem enviou a carta. Você que me seguiu, que colocou o fragmento na casa de leilões e que esperava que meu retorno fosse inconveniente. Ou pior, eu soube desde o primeiro momento daquela noite, embora não pudesse provar, que alguém me invejava o suficiente para brincar com a própria morte. As mãos de Lannion agarraram os braços da cadeira, tensas, e ele cambaleou levemente. Você não tem provas, de nenhuma. Você se aproveita da minha família. Poirot se aproximou, cruzando as mãos atrás das costas, o bigode se contraindo levemente. Monsieur, nunca é apenas a preocupação familiar que nos leva a planejar ameaças, a manipular as aparências, a enviar mensagens com o objetivo de aterrorizar. O coração humano é mais sincero nos pequenos detalhes. A pressão das pegadas, a distribuição dos resíduos de pólvora, a seleção do perfume, tudo trai a mão, mesmo quando a mão é cuidadosa. O senhor desejou que ela fosse silenciada, sim, mas indiretamente. O senhor deixou o espetáculo ao acaso, presumindo que o medo bastaria. A boca de Lannion abriu, fechou e ele expirou bruscamente, como se o próprio ar tivesse se tornado opressivo. Foi só uma precaução. Eu não tive a intenção de causar mal. Eu só queria evitar um escândalo. O reaparecimento dela arruinaria tudo o que o pai dela construiu. Tudo o que me foi confiado por direito. Ruína? Os olhos de Poirot se voltaram para ele, com leve severidade. Ah, monsieur, o senhor confunde ordem com propriedade. A herança dela era dela, não sua. E se ela está viva, o que o senhor parece admitir, então a bússola moral aponta claramente na direção dela. O senhor tentou manipular, mas não conseguiu prever a coragem, a previsão e a teimosia natural dos vivos. Eveline deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço entre nós. Você me subestimou. Acreditou que uma ausência de 2 anos, uma certidão de óbito, uma mera carta de ameaça me obrigariam a recuar. Em vez disso, voltei. E agora, Harold, você vai responder. Lannion perdeu a compostura. Sua voz tremeu e ele baixou os olhos para o tapete. Sim, eu fiz isso. Enviei a carta. Observei os movimentos dela, esperando que ela não aparecesse no leilão. E a bolinha... Eu não tive a intenção de machucá-las, apenas assustá-la. Achei a ameaça suficiente. Eu nunca imaginei que ela seria tão desafiadora. Poirot inclinou a cabeça, satisfeito,
mas manteve a calma. Meu Deus! Tão simples, mas tão revelador. Inveja, medo e ganância. Tudo disfarçado sob a máscara do dever familiar. Agora, Hastings, observe como se admite culpa quando o teatro está confinado e o público é paciente. Lanyon afundou-se completamente na cadeira, como se o ato da confissão o tivesse exaurido. Eu só queria proteger o que eu acreditava ser meu. E agora? Vejo que a coloquei em perigo, não a protegi. Que Deus me perdoe. O olhar de Poirot se suavizou, e um toque de compaixão cruzou seu rosto, que de outra forma seria analítico. Monsieur, a fraqueza humana é inevitável, mas o reconhecimento é o primeiro passo para a reparação. Haverá consequências legais, sim, mas sua consciência, que esteve adormecida por muito tempo, agora precisa lidar com a realidade. E talvez essa seja a maior lição. Pude ver a expressão de Eveline mudar ligeiramente, uma mistura de triunfo e cautela. Eu não te perdoo nada, disse ela com firmeza. Mas a polícia decidirá o seu destino. Farei com que a justiça, não a vingança, prevaleça. O silêncio que se seguiu foi quase cerimonial, quebrado apenas pelo leve zumbido da noite além das janelas do hotel. Os olhos de Poirot moveram-se de Lanyon para Eveline, e finalmente para mim, com a expressão revelando a sutil satisfação de alguém, cujo raciocínio guiara os acontecimentos, à sua conclusão natural. Veja bem, Hastings, murmurou ele, o medo é uma linguagem que todos entendem, mas a coragem fala mais persuasivamente. Esta noite, Mademoiselle Vale retornou não apenas para reclamar sua herança, mas para fazer valer sua vontade. E, ao fazê-lo, revelou o culpado escondido à vista de todos. Quantas vezes o mais astuto conspirador se esquece de que o coração de uma mulher não se intimida tão facilmente. Eveline, virando-se ligeiramente para sair, fez uma pausa. Monsieur Poirot, disse ela com a voz mais leve agora, sou grata pela compreensão, pela cautela e por garantir que eu não estivesse sozinha quando o perigo se aproximava. O senhor tem uma percepção notável. Poirot inclinou a cabeça, um leve sorriso brincando nos lábios. Percepção, mademoiselle. E as pequenas células cinzentas. Mas foi você quem agiu com bravura. A coragem é a companheira da verdade. Sem ela, todo raciocínio não passa de uma sombra. Enquanto a escoltávamos para um quarto mais seguro dentro do hotel, a neblina lá fora pareceu se dissipar um pouco, revelando o brilho suave dos postes de luz, refletido nas pedras molhadas. A noite tinha sido longa, o perigo real, mas a ameaça imediata havia passado. Poirot caminhava à minha frente, com passos medidos, a mente já repassando a sequência de eventos em ordem precisa. Hastings, disse ele finalmente, quase para si mesmo, esta noite testemunhamos como a inveja e a ganância distorcem até os laços mais próximos. No entanto, a verdade, como um rio, encontra seu caminho. E às vezes ela retorna à vida onde ninguém a espera. Assenti, exausto, mas aliviado. Então acabou, Poirot? Por enquanto, mon ami, disse ele, examinando a rua tranquila com o olhar. Mas lembre-se, onde há natureza humana, sempre há intriga. E onde há intriga, lá eu seguirei, com minhas pequenas células cinzentas, até que a verdade seja revelada. A noite nos abraçou com seu silêncio e, pela primeira vez desde o caos do dia, senti a cidade respirar novamente, sabendo que a herdeira, antes dada como morta, havia recuperado não apenas sua vida, mas seu lugar de direito no mundo, e que a culpa do engano finalmente havia sido revelada. A manhã seguinte chegou cinzenta e nublada, com um sol pálido, mal conseguindo atravessar a névoa londrina. Encontrei Poirot em seu lugar de sempre à mesa do café da manhã, as mãos delicadamente cruzadas em torno de uma xícara de chá, o olhar distante, porém intensamente focado. Os acontecimentos da noite anterior haviam se instalado como uma névoa densa em minha mente, mas para Poirot, as camadas de intriga pareciam ter se tornado mais claras. Mon ami, disse ele suavemente, observe como o teatro da noite se desenrola mesmo à luz do dia. Acredita-se que a cortina caiu, mas o palco nunca está vazio. Resta um último ato para concluir, o desmascaramento do próprio medo. Franzi a testa, indecisa. Você quer dizer Harold Lanyon? Mas nós o deixamos confessando ontem, com a carta e o incidente do leilão explicados. O que mais poderia haver? Os olhos de Poirot brilharam por trás do pince-nez. Ah, mas a confissão, Hastings,
Costuma ser o prelúdio de outro ato. Há outros nesta peça e alguns atores ainda não mostram a cara. Lembra-se da nossa observação no cais. O sobretudo cinza, o perfume de jasmim, o pedaço de papel, o pedaço de papel, Estremeci com a lembrança. Sim, o aviso do Armitage, mas ele nos disse que não tinha intenção de machucá-la. Verdade, disse Poirot assentindo. Mas a verdade, mon ami, raramente é tão simples. A coragem revela uma ameaça, mas pode despertar outra. Precisamos retornar à senhorita Vale e examinar sua casa, pois alguém de dentro, alguém próximo, pode ter conspirado com o primo invejoso para continuar a intimidação. Pegamos um táxi até o Carlton e o clima no saguão era de tranquilidade. O recepcionista nos conduziu à suíte de Eveline sem hesitar, embora suas mãos revelassem um certo nervosismo. O olhar de Poirot percorreu o salão com meticulosa precisão, notando os pequenos detalhes que escapariam a um observador comum. O alinhamento dos móveis, a leve inclinação de um vaso, uma leve marca no carpete onde uma cadeira havia sido movida. Eveline nos recebeu com sua postura característica, embora houvesse uma tensão subjacente que eu não havia notado antes. Monsieur Poirot, disse ela calmamente, recebi outro bilhete esta manhã. Foi passado por baixo da minha porta, sem assinatura, com apenas 3 palavras. Ela deve desaparecer. Poirot pegou o bilhete com as mãos enluvadas, examinando-o como se fosse um artefato frágil. A caligrafia, a pressão, o leve resíduo. Evidência de que alguém entrou nesta sala com cautela, mas não com maestria. Desejam assustar, mas hesitam em agir. É um criminoso tímido, ou alguém que espera ser observado. Será que pode ser cúmplice de Lanyon? Perguntei. Poirot balançou a cabeça. Lanyon, meu amigo, age apenas por meio de manipulação cuidadosa, não de discrição. Ele é alguém que prefere o imediato, o pessoal. Nosso amigo nas docas, o sobretudo cinza. É o ator agora. E ele conhece seus movimentos, suas rotinas e, mais importante, sua coragem. Os lábios de Eveline se apertaram. Você quer dizer, Julian Armitage de novo? Sim, disse Poirot suavemente. Embora talvez não como ele se apresentou. O medo tem muitas faces. Armitage o avisou, mas outra pessoa pode ter adotado o disfarce dele. É a astúcia da desorientação. Um cheiro familiar, uma figura sombria, um medo já semeado. Passamos a manhã examinando a suíte e os corredores adjacentes, observando os pontos de acesso, as maneiras pelas quais um intruso poderia entrar sem ser detectado e as possíveis saídas. Poirot me instruiu a entrevistar os funcionários do hotel, discretamente, um por um, enquanto ele inspecionava os corredores com olhos de falcão. Cada observação acrescentava um novo fio à teia, revelando os sinais sutis de alguém que estivera lá recentemente. Uma leve pegada, uma leve mancha no piso polido, o traço persistente do mesmo perfume de jasmim. No meio da tarde, Poirot nos reuniu na sala de estar. Hastings, Mademoiselle Vale, observem a lógica. Ele traçou uma linha invisível no chão com o dedo. Aqui o intruso entrou. Aqui ele entregou seu bilhete. O aroma de jasmim confirma a proximidade. Ele saiu sem pressa, mas com a expectativa de que alguém o seguisse. Ele fez uma pausa, deixando o peso da dedução se acomodar. E a conclusão? Eveline perguntou. Os olhos de Poirot brilharam com satisfação precisa. O intruso é alguém que você conhece. Alguém cuja presença em sua vida é aceita, até mesmo confiável. Alguém que poderia explorar a inveja de Lanyon para atingir seus próprios objetivos. O padrão é claro: acesso, familiaridade e oportunidade. Temos mais um passo, Hastings. Precisamos observar, esperar e observar o próximo movimento. Só então a verdade se revelará plenamente. Posicionamo-nos discretamente dentro da suíte, escondidos mas atentos, com os sentidos atentos ao mais leve som ou movimento. As horas se passaram com uma intensidade silenciosa, tendo como únicas interrupções o rumor distante do trânsito, londrino, e o murmúrio ocasional da equipe no andar de baixo. Os olhos de Poirot não se desviaram, e seus dedos batiam levemente no queixo,
em um ritmo que parecia corresponder aos seus processos de pensamento. E então, assim que o crepúsculo começou a cair, um leve rangido vindo do salão adjacente chamou nossa atenção. Poirot fez um sinal pedindo silêncio. Das sombras emergiu uma figura movendo-se com cautelosa deliberação, segurando um pequeno envelope. O leve aroma de jasmim pairava no ar, inconfundível. A voz de Poirot, calma, mas autoritária, preencheu a sala. Ah, mon ami, você finalmente foi observado. Entre na luz e veremos quem realmente manipula o medo e quem apenas caminha em sua sombra. A figura congelou, o envelope tremendo em uma das mãos, e pela primeira vez vi a tensão inconfundível de uma consciência culpada plenamente concretizada. Os olhos de Poirot brilharam de expectativa. Agora, Hastings, assistimos ao desenrolar do ato final. A verdade está próxima e se revelará nos menores gestos. A figura nas sombras hesitou, o envelope agarrado com tanta força que os cantos amassaram sob dedos nervosos. O olhar de Poirot não vacilou. Ele não se moveu 1 centímetro, mas o ar ao seu redor pareceu se apertar, comprimindo a sala em um palco onde cada batida do coração contava. Eveline Vale permaneceu rígida, os olhos fixos no intruso, uma mistura de pavor e aço gravada em suas feições. Eu também senti a tensão, o peso da expectativa pressionando meu peito como algo tangível. Dê um passo à frente, disse Poirot baixinho, com a voz carregada de autoridade, sem o menor alarde. Não há necessidade de fugir. Há, no entanto, a necessidade da verdade. O intruso se moveu, revelando sob a fraca luz do lampião um rosto parcialmente oculto pela sombra de um chapéu e pela gola de um longo casaco. E então, com um movimento quase relutante, o homem tirou o chapéu e revelou seu rosto. Não, era Armitage, como eu temia, mas uma figura que permanecera em grande parte em segundo plano até então. Richard Fenton, um advogado do escritório que cuidava do espólio da senhorita. Vale, um homem cujas maneiras intrometidas e caligrafia meticulosa sempre pareceram excessivamente precisas. Os lábios de Fenton tremeram. E eu posso explicar, gaguejou. Não tive a intenção de fazer mal. Só para garantir que ela não perturbasse assuntos que já eram delicados. Os olhos de Poirot se estreitaram, e o sutil movimento do bigode sinalizou a aproximação da revelação. Assim, mon ami, assuntos delicados, financeiros, emocionais e familiares. Mas os métodos, cartas, sombras, ameaças, contam uma história diferente. Diga-me, monsieur, quando o senhor passou o bilhete por baixo da porta, teve o cuidado de não ser detectado? Fenton engoliu em seco. Eu não esperava que ninguém me visse. Ah, mas você foi observado, não é? Murmurou Poirot, com os olhos brilhando com a precisão da dedução. Você pretendia que a carta assustasse, mas não que fosse rastreada. Você contava apenas com o medo para manipular, mas o medo é mais revelador quando se tenta usá-lo como uma arma. Eveline deu um passo à frente, com a voz calma, mas inabalável. Então foi você. As cartas, as ameaças sutis, as observações, você orquestrou tudo isso? Tudo para me impedir de recuperar o que era meu por direito? As mãos de Fenton tremiam. Eu só agi para manter a ordem. Temia que se você voltasse, perturbaria. Os saldos, as alocações, os acordos. A propriedade era complicada. Seu reaparecimento, inesperado, poderia ter causado o caos. Eu não pretendia causar dano físico. Poirot inclinou a cabeça. Mon Dieu, monsieur, mas a intenção muitas vezes é invisível às consequências que cria. O medo é uma ferramenta, sim, mas manejada de forma inadequada pode invocar tragédias. Observe, Hastings, o pó da bolinha no leilão, os leves traços de perfume usados para enganar, tudo aponta para alguém acostumado à precisão, alguém que entende de detalhes, alguém que se acredita invisível. E, no entanto, cada ação deixa uma marca. As suas não foram exceção. Fenton cedeu, a luta o abandonando. Eu não achei que alguém fosse capaz de juntar as peças. Eu só queria que ela hesitasse, parasse, não agisse precipitadamente.
Eu temia. Pela fortuna, pelo legado, pela reputação. Achei que estava fazendo a coisa certa. O olhar de Poirot suavizou-se um pouco, não em sinal de perdão, mas de compreensão da motivação humana. Hastings, observe. O coração que deseja proteger pode se tornar a mão que ameaça, e, no entanto, a clareza da intenção não pode apagar o perigo de seu método. Os olhos de Eveline permaneceram fixos nele. Você agiu por suposto dever, disse ela lentamente, mas você me subestimou. Você subestimou a coragem, a persistência e o direito de uma mulher viva de retomar sua vida. Seus métodos podem ter sido sutis, mas foram cruéis. Fenton baixou a cabeça, derrotado. Sim, agora entendo. Não tive a intenção de ser cruel, apenas de precaução. E, no entanto... Sua voz vacilou, sumindo. Poirot, sempre preciso, levantou a mão para indicar que a confissão estava completa. O quebra-cabeça agora está quase completo, Hastings. Vimos o padrão. Inveja, ambição, lealdade equivocada e medo. Cada participante agiu de acordo com o que acreditava ser necessário, mas, ao fazê-lo, criou uma teia de perigos. Ele se virou para Eveline. Mademoiselle Valley, as ameaças que recebeu eram de fato reais, mas o perigo foi contido. A senhora agora entende quem agiu, por quê e os métodos empregados. Resta apenas a questão da resolução legal e as autoridades competentes cuidarão disso. A senhora, no entanto, provou ser o elo mais forte desta corrente. Retornou, observou e confrontou sem vacilar. Isso é coragem da mais alta ordem. Os lábios de Eveline se curvaram levemente. Um pequeno reconhecimento de triunfo temperado pela fadiga. Agora vejo, Monsieur Poirot, que a coragem por si só não era suficiente. Exigia observação, paciência e raciocínio, exatamente como o senhor disse, e exigia ver as pessoas com clareza, como elas realmente são, não como se teme que sejam. Sejam. Poirot assentiu gravemente. Exatamente, mademoiselle. A senhora viu não apenas a superfície, mas também as linhas sutis por trás dela, e isso, garanto-lhe, é a essência da sabedoria. A natureza humana raramente é transparente. Motivos se entrelaçam, intenções enganam, mas uma observação cuidadosa iluminará a verdade oculta. Fenton, ainda trêmulo, afundou-se em uma cadeira, sentindo o peso da exposição sobre si. Os olhos de Eveline suavizaram-se, apenas ligeiramente, e ela falou com autoridade comedida. Deixe o seu destino nas mãos das autoridades. Você pode ter agido com prudência, mas, à luz da realidade, a prudência por si só não justifica a interferência na minha vida. Você responderá por seus atos e eu garantirei que sejam medidos imparciais e imparciais. Poirot, virando-se para mim, sussurrou. Observe, Hastings. A justiça é mais elegante quando a razão a guia, mas o coração humano é o árbitro supremo. Coragem, verdade e moralidade se cruzam de maneiras que nem mesmo o mais astuto dos criminosos consegue prever. As horas se passaram enquanto a polícia tomava providências para a prisão de Fenton. A senhorita Valley, agora segura de sua segurança, finalmente se permitiu descansar na suíte que reivindicara como sua. A tensão dos últimos dias pareceu se dissipar no silêncio da noite, substituída por uma calma que sugeria resolução. Poirot, sempre vigilante, observava o desenrolar da situação com um olhar meticuloso, notando cada expressão, cada mudança sutil de comportamento, catalogando as ações para as pequenas células cinzentas que as processariam nos dias seguintes. Hastings, disse ele finalmente, esta noite testemunhamos o ápice do medo, da inveja e da audácia. No entanto, através da lógica e da paciência, a verdade prevaleceu. A senhorita Valley recuperou o que era seu, e as sombras que se espreitavam foram expostas. E nós, meu amigo, observamos a elegância da natureza humana, tanto sua loucura quanto sua sabedoria. Soltei um suspiro longo e cansado, mas com um alívio que as palavras não conseguem expressar plenamente. Eveline Valley, antes dada como morta, agora estava plenamente viva e plenamente ela mesma, tendo enfrentado o perigo com um espírito indomável, guiada em parte pelas brilhantes deduções de Hercule Poirot. A noite lá fora se instalou em seu ritmo tranquilo, e a neblina, antes opressiva e oculta, agora parecia um véu suave,
como se a própria Londres tivesse reconhecido que a história, por enquanto, havia chegado à sua conclusão natural. Poirot virou-se para a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, a própria imagem da autoridade serena. Hastings observa-se, raciocina-se, espera-se. E quando chega o momento, a verdade emerge, não às pressas, mas no seu devido tempo. Medo, ganância e inveja podem incitar a ação, mas não resistem à análise paciente. As pequenas células cinzentas triunfaram, sim, mas a coragem e a integridade também. E essa, mon ami, é a lição que perdura para além do drama desta noite. Eveline, finalmente sentada na cadeira perto da janela, olhou para o rio brilhando sob a última luz do crepúsculo. Monsieur Poirot, disse ela suavemente, acredito que agora entendo. Não apenas os perigos que enfrentei, mas também o próprio coração humano. E sou grata por ter iluminado o caminho. Não apenas para a verdade, mas também para a justiça. Poirot inclinou a cabeça com um sorriso fraco, os olhos refletindo satisfação temperada pela reserva característica. Ah, mademoiselle, a verdade e a justiça são parceiras em uma dança cuidadosa. Quando uma vacila, a outra também vacila. Mas esta noite, elas se moveram juntas, guiadas pela razão e pela coragem. E assim concluímos por ora o drama de a herdeira que esqueceu de morrer. E assim, enquanto a noite envolvia Londres por completo, as luzes da cidade tremeluzindo contra as águas escuras do Tâmisa, senti o extraordinário peso do alívio, temperado pelo espanto diante da genialidade de Poirot. O perigo havia passado, o culpado desmascarado e a herdeira recuperava sua vida. No entanto, ao olhar para Poirot, percebi que, para ele, a história não estava simplesmente concluída. Cada ação, cada motivo, cada sutil passo em falso havia sido catalogado, armazenado nas pequenas células cinzentas, pronto para informar o próximo quebra-cabeça intrincado que, inevitavelmente, emergiria do complexo e sedutor labirinto da natureza humana. Na manhã seguinte, a atmosfera em Londres mudou sutilmente, como se a própria cidade reconhecesse que o véu da incerteza havia sido levantado. Poirot e eu chegamos a Archer & Wynnes mais uma vez, desta vez em circunstâncias bem diferentes. A casa de leilões estava silenciosa. O caos da noite anterior substituído por uma ordem contida. O vidro rachado do lote 46 havia sido recolocado, o colar vale guardado, e a equipe se movia com eficiência cuidadosa e deliberada. No entanto, apesar da calma, eu podia sentir que a mente de Poirot já estava vários passos à frente, ponderando os detalhes finais do intrincado quebra-cabeça da aprovação de Eveline Vale. Poirot nos conduziu a uma sala privativa na casa de leilões, onde Eveline concordara em se encontrar com as principais figuras envolvidas no caso. Percebi a sutil tensão no ar quando Harold Lanyon, ainda pálido da confissão, sentou-se à sua frente. Fenton, escoltado por um policial educado, sentou-se em silêncio, sua bravata anterior substituída por um remorso contido. E no canto mais distante, Julian Armitage permanecia, um observador silencioso, com as mãos cruzadas e o olhar calmo, mas atento. Poirot pigarreou, e com aquele único movimento, a sala pareceu se contrair. Mesdames et messieurs, começou ele, estamos reunidos não para acusações, mas para esclarecimentos. O teatro da ambição humana, do medo e da inveja se desenrolou sim, mas agora reunimos todos os atores para observar a verdade, como ela existe e como deve ser reconhecida. Ele se virou primeiro para Lanyon, com um olhar suave, porém preciso. Monsieur Lanyon, o senhor agiu por inveja, sim, e avaliou mal o que uma mulher corajosa era capaz de suportar. O senhor enviou cartas e observou seus movimentos na esperança de assustá-la e fazê-la parar de agir. No entanto, suas ações, embora indiretas, foram culpáveis. A coragem, no entanto, o expôs. E agora as autoridades legais devem investigar seus atos. As mãos de Lanyon tremiam nos braços da cadeira, seu rosto pálido. Sim, agora eu vejo. Poirot se mexeu, gesticulando em direção a Fenton. Monsieur Fenton, seu papel, embora motivado por dever percebido, envolveu intrusão e intimidação sutil. O senhor entregou cartas, observou sem revelar nada e tentou manipular o medo. No entanto, mesmo seu cuidado meticuloso foi insuficiente para ocultar a verdade. O senhor agiu como Lanyon por mal entendido e responsabilidade equivocada.
Fenton assentiu quase imperceptivelmente, sentindo o peso do reconhecimento pesar sobre ele. Eu entendo, sussurrou. O olhar de Poirot então pousou em Julian Armitage. E o senhor, monsieur? Embora tenha agido apenas por precaução e avisado Mademoiselle Val, seu envolvimento indireto, inadvertidamente, desencadeou elementos de medo e suspense. No entanto, suas intenções não eram malignas, e sua coragem em alertá-la demonstra um certo grau de integridade. Armitage inclinou a cabeça levemente, em silêncio, mas reconhecendo. Por fim, Poirot se virou para Eveline. Mademoiselle Vale, a senhora observou, suportou e agiu. Sua coragem foi decisiva. As ameaças, as cartas, as sombras, tudo foi revelado porque agiu com clareza e coragem. Seu retorno da morte presumida não apenas recuperou sua herança, mas iluminou as ações daqueles ao seu redor. Os olhos de Eveline se suavizaram, sua voz calma, mas firme. Aprendi muito nos últimos dias, não apenas sobre perigo, mas sobre a natureza humana. E vi, Monsieur Poirot, a importância da razão, da observação e da coragem. A justiça foi feita, e sou grata por sua orientação para desvendar o que parecia impossível. A expressão de Poirot mudou, apenas ligeiramente, para um sorriso fraco e aprovador. Ah, mademoiselle, não sou eu quem faz justiça, mas as pequenas células cinzentas auxiliadas pela paciência, observação e coragem. Hoje tudo é revelado. A inveja foi exposta, o engano desmascarado e a verdade restaurada. No entanto, pode-se notar com satisfação que o drama, embora grave, terminou sem perdas desnecessárias de vidas. Ele se virou para mim, com a voz mais baixa, quase coloquial. Hastings, veja como cada elemento, medo, inveja, coragem, engano, se entrelaça. Somente uma observação cuidadosa permite distinguir o inocente do culpado, o intencional do inadvertido. A moral da história, talvez, seja que a natureza humana é complexa, mas consistente em seus padrões. Nós que observamos e raciocinamos, podemos discernir esses padrões e trazer clareza onde antes reinava o caos. Eveline se levantou, com uma postura graciosa e inflexível. Olhou mais uma vez para aqueles que tentaram manipulá-la ou assustá-la. Monsieur Lanyon, Monsieur Fenton, disse ela, suas ações serão punidas pelas autoridades, mas que isso sirva de lição. Coragem e honestidade não podem ser intimidadas indefinidamente. E para aqueles que tiveram más intenções, a verdade mais cedo ou mais tarde virá à tona. Lanyon abaixou a cabeça, subjugado, enquanto a expressão de Fenton refletia remorso temperado pela resignação. Até Armitage, o observador silencioso, pareceu concordar tacitamente. Poirot, ligeiramente afastado, deu um pequeno suspiro de contentamento. Hastings, a lição permanece. Onde o medo e a inveja tentam dominar, a coragem e a razão prevalecem. As pequenas células cinzentas, sim, mas também o espírito do indivíduo, firme e perspicaz. Hoje, Londres testemunhou o retorno da vida e a exposição da mentira, e tudo na devida ordem. Ao nos despedirmos do Carlton e caminharmos pelas ruas, agora aquecidas pelo sol da manhã, que se filtrava através da névoa persistente, observei Eveline caminhando de cabeça erguida, cada passo confiante e ponderado. Poirot, ao meu lado, exibia seu ar contemplativo habitual, seus olhos percorrendo a cidade, como se lessem um mapa invisível de causa e consequência. Mon ami, disse ele, virando-se ligeiramente, observe como a vida retoma seu ritmo após uma crise. A propriedade está segura, os culpados identificados, a coragem de uma mulher plenamente reconhecida. E, no entanto, seus olhos brilharam com a mais tênue sombra de alegria. Pode-se prever que a natureza humana continuará a oferecer enigmas para aqueles que observam atentamente. Sorri, sentindo uma sensação de encerramento, mas antecipando as sutis lições que Poirot catalogaria nos meses seguintes. Então, no final, a justiça e a razão prevaleceram? Sim, Hastings, disse ele, inclinando a cabeça com firmeza. A verdade é paciente. Ela espera em silêncio, invisível, até o momento em que é necessária. E então, quando tudo está pronto, ela se apresenta, inevitável, iluminadora e completa. Mademoiselle Vale recuperou sua vida, e as sombras que buscavam perturbá-la foram reveladas. Esse, meu amigo,
É o triunfo das pequenas células cinzentas e da coragem. E enquanto caminhávamos, com o rio brilhando fracamente à luz da manhã, senti o peso extraordinário do alívio, a satisfação da resolução e a admiração silenciosa pelo brilho duradouro de Poirot. A herdeira, outrora dada como morta, havia recuperado a vida, e a justiça, temperada pela razão e pela coragem, prevalecera silenciosa, porém decisivamente. A própria cidade pareceu exalar, e por um breve momento, tudo pareceu exatamente como deveria, ordenado, justo e iluminado pela clareza da verdade.